E aí, pessoal, que é a Gaia, e estamos novamente aqui para falar de teoria do RPG e vamos falar hoje sobre rolar dados contra valores fixos, que é uma das mecânicas principais de vários RPGs mais ou menos dos anos 80 e 90. No início dos anos 90, que aí entramos numa era de sistemas de rolagens de múltiplos dados com o avanço do sistema Storyteller dos universos de Lobisomem Apocalipse, Vampiro à Máscara e etc. Mas vamos analisar um pouco dos sistemas de rolagem contra valores fixos e suas implicações. Mas antes, gostaria muito que você seguisse o canal, só apenas 10% de quem assiste segue o canal. E vê-se na descrição dos vídeos o meu servidor do Discord, meu Instagram, mas principalmente a minha produtora de jogos, Story1, que vocês podem comprar nossos jogos de carta, nossos jogos eletrônicos e a nossa produção também de jogos de RPG no futuro próximo. Mas falando sobre sistemas de rolagem fixa, vamos falar aqui principalmente de alguns, em especial o Phase Rip, os grandes, né? Phase Rip e GURPS. Aí nós temos também sistemas de D100, que aí tem o sistema de Call of Cthulhu, Dark Heresy, e os sistemas de Apocalypse World. Mas no geral, o que é um sistema de rolagem fixa, certo? Como vocês podem ver aqui nessas diversas tabelinhas multicoloridas, sistemas de rolagem fixa normalmente indicam que você rola os dados, rola seus valores, soma os determinados valores necessários ou compara a rolagem com o valor de sua ficha, com as estatísticas de sua ficha, para se chegar a um resultado. E esse tipo de rolagem normalmente é fixo para algum parâmetro. Então, vamos supor que você tem uma habilidade 14, você vai ter que rolar os dados e tirar 14 ou menos. Ou se você está rolando numa tabela, você vê na tabela em que parte da tabela eu tô e eu tenho que rolar seguindo essa tabela. Classicamente, talvez o maior RPG que ainda hoje usa rolagens mais ou menos desse tipo é o BRP, que inclusive é gratuito, você pode baixar, que é o fundamento para RPGs famosos como Chamado de Cthulhu, e também no Brasil o Daemon, que é o sistema também foi muito famoso nos anos 90, hoje é basicamente um sistema moribundo, mas eu pretendo falar mais de Daemon porque foi um sistema que eu trabalhei, no qual eu trabalhei. Então, o que é que nós observamos do ponto de vista mecânico e do ponto de vista de design com o sistema de rolagem fixa? Ele é normalmente muito rápido na resolução das ações. Por quê? Você rola o dado, compara com o valor e já sabe qual é o resultado que você vai ter. Num sistema como o Phase Rip, que é um sistema clássico da RPG de super-heróis da Marvel, você tem aqui, vocês conseguem perceber que tem as cores. Aqui para facilitação. Você vê que tem as cores. Vamos supor que o seu nível de atributo, aqui são os vários níveis de atributos, ok? Feeble, Poor, Typical, Good e por aí vai. Então você tem vários níveis de atributo. Excellent, Remarkable, Incredible, Amazing, Monstrous, Unhuman, Unearthly e por aí vai. Então você tem esses níveis. Vamos supor que seu nível seja Remarkable. Então você vai lá e você vai rolar aqui. Você rola um D100 e tirou 47. 47 está bem aqui. Você conseguiu um resultado verde. Conseguiu um verde. Conseguiu exatamente o verde. Então você foi bem sucedido no resultado. Resultado verde é um resultado bom. Resultado amarelo é um resultado muito bom. E aí você tem o resultado vermelho, que é extremo. Alguns têm variantes, que é o resultado de ouro e tal, mas basicamente você tem bom, muito bom e crítico, que é o vermelho. Então, você já sabe o que você vai ter que rolar e o que vai acontecer quando você rolar na tabelinha. No BRP, você tem, especialmente o moderno, e chamado de conteúdo de moderno, você tem, por exemplo, 60% de um teste. Ok, você rola, tem que tentar tirar 60% ou menos. Se você rolar 30% ou menos, você teve um resultado melhor ainda, um resultado ótimo. E se você rolar, se não me engano, um quinto ou um décimo, então você tem 60%, um quinto de 60 é 12. Você divide por 10 e multiplica por 2. Se você tivesse 38, os seus 5% seria é, aliás, 5% divide por 10 e depois divide por 2 de novo. Então, 5% de 60 seria 3%. De 38 seria divide por 10 é 3,8, divide por mais 2 ainda, dá 1,9. Óbvio que você não tem 1,9, seria só arredonda para cima, seria 2%. Mas enfim. Então, você tem esses valores também nos sistemas de D100 e os outros sistemas variados de valores fixos. Então, a grande facilidade do sistema de valores fixos, de rolagens contra valores fixos, é que você sabe exatamente o que sempre vai ter que fazer.
Então, se você tem 60%, você já tem uma noção do que você tem que rolar para conseguir menor ou igual. Se você tem no Marvel Phase Rip, você tem a tabelinha, você sabe o que você vai ter que rolar, e por aí vai. Qual é o grande problema de sistemas fixos? Apesar dele ser muito mais rápido, muito mais prático na sua resolução quando você tem os valores, normalmente tem dois grandes problemas quando você tem um sistema de contravalores fixos. Um deles é que eles costumam ter um processo mais demorado de construção de personagem. Nem sempre é assim, mas como você tem que ter os valores fixos, normalmente numa construção de personagem você vai ter que preparar e deixar fixo todos os valores já pré-estabelecidos. Então, um processo assim de contabilização chato, lento, no processo de fazer o personagem. Esse é um dos problemas, mas o principal problema para valores fixos é que ele normalmente dificulta para você ter que readaptar esses valores. Então, outros sistemas que também famosos utilizam isso é o Black Hack, que você tem o Black Hack e algumas variantes OSRs, que você tem que rolar menor ou igual atributo para conseguir ter sucesso. E aí você tem que estar sempre atualizando esse valor, comparando com o do oponente e tal, então pode ter essas dificuldades. E aí, em última instância, você vai ser, como sempre, nos sistemas de RPG, vai ser uma questão de gosto. Vamos falar um pouco de GURPS, como ele lida com isso, porque GURPS é um sistema altamente mecânico, simulacionista, ele é de rolagem fixa, de rolagem menor ou igual, ele não é expressivamente uma rolagem fixa. Ele é mais uma rolagem, aí depende da sua terminologia, mas uma rolagem que tem características fixas, mas é uma rolagem menor ou igual. Então, o GURPS RPG é um dos maiores RPGs simulacionistas de todos os tempos. Ele é um sistema de 3d6. Você rola 3d6, tem que rolar menor ou igual ao valor estabelecido do seu atributo, que normalmente é um valor de atributo mais perícia. Você tem, por exemplo, atributo 11, perícia, atributo mais 2, seu valor, seu NH, seu nível de habilidade, seu nível de teste, vai ser 13. Você tem que rolar 13 ou menos no 3d6. Mas ele contorna esse engessamento dos valores com diversos modificadores circunstanciais. Inclusive, GURPS é o grande RPG exemplo para modificadores circunstanciais, porque ele tem modificadores para tudo. É um RPG altamente realista, é o RPG simulacionista por excelência, e ele lida profundamente com todas essas questões acima estabelecidas. Então, uma das formas de você contornar o engessamento de valores em sistemas fixos, ou sistemas com valores fixos, ou sistemas de rolagem menor ou igual, é ter uma tabelinha de modificadores. Então isso acaba às vezes sendo contraproducente, porque acabaria simplesmente sendo mais prático você rolar um dado e somar os valores para conseguir o que você quer alcançar. Se você está lidando com valores negativos, às vezes é mais fácil simplesmente então você somar todos os modificadores e ter um número-alvo para se atingir. Um outro RPG que lida muito com valores fixos pré-estabelecidos, isso de uma maneira mais exemplar do que GURPS, é os RPGs de Apocalypse World e variantes, como Monster Hearts, Dungeon Worlds, etc. Então, nós temos aqui os RPGs de Apocalypse World, que são os RPGs que você rola 2d6, soma o seu valor de atributo e tem que tentar conseguir valor de 7 a 9, 10 ou mais ou 12 ou mais, a depender do sistema. Então, um valor de 7 a 9 é um valor de empate ou de sucesso parcial, de 10 e 11 é um sucesso total, e 12 ou mais é um sucesso crítico, se você tiver os atributos e os talentos necessários para fazer isso. Então, o que acontece? No Apocalypse World, é um sistema mais de valores fixos, mas ele tem essa questão do positivo. O que não ajuda muito é o fato de não ter, por outro lado, os negativos, não ter modificadores circunstanciais. Inclusive o próprio autor do RPG deixa bem claro que isso não é uma característica boa para o sistema. Então, pensamentos finais sobre sistemas com valores fixos. Eles são muito úteis para o jogador saber exatamente o que ele precisa rolar, então ele tem essa facilidade para esse pensamento, e ele também tem essa facilidade de você sempre saber mais ou menos o tipo o que você está tentando alcançar quando você rola dados. O grande problema desses sistemas é que ele ingessa valores, então você tem que tentar contornar isso, seja com modificadores circunstanciais ou modificadores narrativos dentro do próprio sistema ou da própria história. Sobre os modificadores narrativos, é um vídeo específico para a gente falar no futuro sobre Dungeon World e como ele lida com isso, que é muito curioso. Modificadores narrativos para rolagens fixas.
Mas comentem, digam o que vocês acharam. Se vocês têm vontade de saber alguma coisa específica sobre teoria do RPG, é só comentar que eu tento fazer um vídeo. E até a próxima, pessoal, que foi a Gaia. Falou!